Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber instruções do alto? Um maná celestial para a sua vida, a sua família, para o seu relacionamento, a criação de seus filhos, para a sua saúde espiritual? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a fé e a esperança. Orando em família. Estamos no quarto módulo, falando sobre paixão e ressurreição. O tema de hoje, a sede de Jesus. Uau! Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 19, versículos 28 e 29. A palavra diz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E o versículo em destaque encontra-se em João 4, versículo 14. A palavra diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A sede de Jesus, sim, presta atenção. Para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Uma reação totalmente humana. A sede pode ser considerada um dos piores sofrimentos. A desidratação de Jesus estava agravada pelas horas passadas em claro e pela perda de sangue nas chicotadas. A fonte de água viva estava com sede. No capítulo 17 de João, temos reveladas outras sedes de Jesus. Ele desejava que tivéssemos vida. Queria conceder vida eterna a todos os que crescem nele. Desejava que tivéssemos alegria. Matamos essa sede de Jesus quando escolhemos a alegria de tê-lo em nossa vida. Naquela oração, Jesus expressa ainda que desejava o nosso crescimento espiritual e que um dia estivéssemos junto com Ele. Que fôssemos unidos como Ele e o Pai o são. Ao conhecê-lo cada vez mais e praticarmos seus ensinos, crescemos e satisfazemos essa sede de Jesus. Minha pergunta é: o que você está fazendo para matar a sede de Jesus? Naquele dia lhe deram uma esponja embebida em um vinho barato, bebido pelos soldados. Nós, porém, agora temos a oportunidade de dar-lhe o que temos de melhor, nossos corações e mentes. Quando Jesus morreu, satisfez a sede da nossa alma para sempre. Sacia para sempre, porque encontramos o real propósito da nossa vida. Que possamos caminhar aqui de forma a satisfazer os desejos dele com relação à nossa vida. Palavras que alimentam. Nunca mais terá sede. Sim, a água oferecida por Jesus não se compara com a de nenhum poço ou de nenhuma fonte. Foi isso que ele afirmou à mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nossa visão das coisas espirituais costuma ser tão limitada quanto nossa visão das coisas materiais. A sede é um bom exemplo. Ela é uma constante em nossa vida e, por isso, precisa ser mitigada continuamente. Falando da sede espiritual, Jesus mostrou a semelhança e a diferença. Semelhança porque a sede espiritual precisa ser saciada. Diferença porque a quantidade da água da vida oferecida pelo Cristo é de natureza definitiva.
por causa da sua qualidade divina. Foi nesse contexto que ele declarou à mulher samaritana que nunca mais terá sede, aquele que beber da água que eu lhe der. A água proveniente de Cristo não apenas mitiga a sede, ela elimina a sede completamente, ao ponto de transformar a pessoa antes sedenta em fonte a jorrar para a vida eterna. Palavras que alimentam. O versículo em destaque é um versículo profundo e impactante encontrado no Evangelho de João. Jesus fala às pessoas sobre a água viva que ele oferece, dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em tempos de caos, buscamos algo que nos satisfaça. Jesus oferece uma água espiritual que nos sacia eternamente. Nele encontramos a paz e a plenitude que tanto desejamos. Esta passagem de João 4, versículo 14, revela a promessa de Jesus de satisfazer a sede espiritual e oferecer uma vida abundante eterna. Ele convida a todos a se aproximarem dele e a receberem essa água viva que traz saciedade e plenitude. Este versículo nos lembra que, ao buscar e confiar em Jesus, encontramos uma fonte perene de vida e satisfação espiritual. Palavras que alimentam. Preste atenção nesses pontos importantes. Primeiro, mas quem quer que beba da água que eu lhe der. Querendo dizer o Espírito e sua graça, conforme João 7, versículo 38, e que ele mais uma vez menciona como dádiva aqui, e no contexto de que quem quer que verdadeiramente participe. Segundo ponto, nunca sentirá sede, ou sede pelos desejos e luxúrias pecaminosos e prazeres, e o modo vicioso anterior deles de viver, o qual ele agora se distancia, mas não que não haja mais desejos por coisas carnais em pessoas regeneradas, como houve nos israelitas, pelas cebolas, alhos e panelas de carne no Egito. Quando eles foram tirados de lá, ainda assim, estes não são tão fortes, prevalecentes e predominantes. Eles são refreados e restritos pela graça de Deus, de forma que eles não desejam fortemente o pecado, como faziam eles antes da conversão. Nem bebe a iniquidade como se fosse água, ou comete pecado com ganância, como antes. Ou então significa tendo sede da graça de Deus. As pessoas sedentas são convidadas a ir e beberem da graça da água da vida livremente, e assim são declaradas santificadas. E é prometido que eles serão cheios ou satisfeitos dela. Ainda não assim nesta vida, que eles nunca terão sede ou desejarão mais, porque como eles precisam de mais graça, e é prometido isso a eles, eles têm forte sede por ela, e desejam-na, e quanto mais eles provam e participam dela, mais eles desejam dela. Mas o sentido aqui é, ou como alguns leem a palavras, eles não terão sede para sempre, embora eles possam durante um tempo estar em condição aflita, desejando uma provisão dela. Contudo, eles não estão sempre assim. Deus abrirá os rios e as fontes para eles e dará de beber ao seu povo, o seu escolhido. Eles não terão fome nem terão sede nunca mais, porque o Cordeiro os conduzirá às fontes de águas vivas, ou antes, eles nunca terão sede, nem serão como os sedentos na terra seca, e não tem nenhuma umidade neles. Porque, embora isso possa às vezes parecer ser o caso deles, Deus irá e fará despejar águas e inundações neles até que não haja mais necessidade. Sim, aquela graça insulfa nas suas almas. É um princípio abundante e permanente que os preservará de adoecerem a ponto de perecerem.
Terceiro ponto, mas a água que eu lhe der será nele como uma fonte de água. Olha, que denota a plenitude dela. Porque a graça de Deus dada na conversão é abundantemente excedente, ultrapassa grandemente o pecado, foi grandemente nos corações dos homens regenerados e flui deles, como rios de água vida, que também sustenta porque é contínuo. Quarto e último ponto, jorrando para a vida eterna. É uma semente que permanece, um princípio imortal e que nunca morre. É inseparavelmente conectado à vida eterna. É o princípio da vida e o que gera que quem quer que tenha graça terá glória, e quem quer que seja chamado, santificado, justificado e perdoado será glorificado. Tal é a natureza, influencia e o uso dessa água viva na dádiva de Cristo. As palavras da lei são, no Targum, em Cantares 4, versículo 15, comparadas a uma fonte de água viva. E eu encerro esta mensagem com esta reflexão. Água, aquele presente precioso para os cansados e sedentos. Água, aquele refrigério que todos precisam. Jesus, no entanto, oferece água que não temos que carregar ou purificar. Não, esta água vem de dentro de nós. Esta é a água que o Espírito Santo nos traz. Esta é a água que nos dá a vida eterna que começa agora e dura para sempre. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Sei que o Senhor enviou o Espírito Santo para viver dentro de mim, dentro de nós, quando me tornei cristão. Peço que o Senhor, que a minha teimosia e que os meus desejos pecaminosos possam ser superados com o poder do Espírito Santo e que a minha vida possa demonstrar a alegria e confiança que a sua presença traz. Senhor, nós te louvamos por te conhecer como fonte da verdadeira água e porque jamais teremos sede. Que possamos compartilhar essa verdade com os que ainda não te encontraram. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Faço um único pedido, compartilhe esta mensagem para aqueles que se encontram sedentos, para os cansados e fadigados. E também deixe o seu like e seu comentário. Se inscreva em nosso canal, ativem as notificações e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.